Vocês já sabem, bom, vocês que nos acompanham todos os dias, primeiro, obrigada por isso, somos muito felizes por isso. Se você acompanha todo dia, você viu que nós estamos numa toada nesta semana de olhar com responsabilidade para aquela que é a parcela de maior número da população, que somos nós, as mulheres. Dentro do cenário eleições, o nosso assunto agora é a saúde mental das mulheres, que pagam a conta da sobrecarga que enfrentam todos os dias, seja no trabalho, seja na casa. E, eventualmente, se você está ouvindo isso e está pensando, ai, que besteira, que bobeira, desculpe informar, mas talvez você seja um dos causadores dessa sobrecarga, que é você não enxergar que isso acontece. O adoecimento mental deixou de ser apenas uma questão individual ou comportamental, porque isso impacta todo um nicho, minha gente. Impacta o mercado de trabalho, impacta a previdência social, consequentemente as contas públicas. Você tem um impacto no SUS, porque se você precisa de um amparo de saúde mental, você vai colocar mais uma mulher na fila do SUS para precisar de ajuda. Só para você ter uma ideia, vamos ver aqui alguns dados, os dados do Ministério da Previdência Social. Vejam, em 5 anos, aqui a gente tem, 2021, 22, 23, 24, 25. Em 5 anos, em 2021, eram 188 mil mulheres, casos de afastamento por saúde mental, tá? E que entraram no benefício por incapacidade. 188 mil. Olha o aumento. Isso aqui não dá para ser considerado normal, nem achar que não existe. Não só existe, como aumentou. 198% número de afastamentos por saúde mental. É uma escalada, ano após ano. Se você não se sensibiliza pela saúde mental das mulheres, pense então no gasto público, em cima da condição de incapacidade por inúmeros fatores. Trazendo esses dados aqui para o mundo das mulheres, somente no ano passado, 353 mil foram afastadas por questões ligadas à saúde mental, que inclusive tem na próxima tela, é isso? Aqui, somente em 2025, 353 mil mulheres. E olha a diferença para os homens, 206 mil homens. Isso aqui não é um acaso, você tem questões comportamentais, que é o que a gente vai analisar aqui, que pautam. Por qual motivo é tanto para os dois lados, importa os dois lados, mas o nosso enfoque aqui são as mulheres. Por que tão mais para as mulheres? Os homens que aparecem aqui com 37% do recorte, tá? Nesse recorte de beneficiados por incapacidade em 2020. É estranho falar, aliás, não é beneficiados, por isso que está estranho, é benefícios, eu que falei errado, tá? Benefícios por incapacidade em 2025, 63% mulheres, 37% os homens. Estamos aqui com uma entrevistada para a gente discutir esses dados. E o que os candidatos, para além de colocar um terno, aquela maquiagem, uma boa iluminação de um estúdio, falar um texto bonito, na prática, o que eles podem fazer em políticas públicas que beneficiem essa questão tão delicada. Estamos aqui com a nossa convidada, a Dorli Kamikaze, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo. Doutora, que bom tê-la aqui, hein? Obrigada mesmo por ter vindo conversar com a gente. Obrigada, é uma honra estar nesse programa, nesse momento tão importante da vida do país e das mulheres. E aqui, aproveitando que a senhora é doutora em psicologia, que é essa área fascinante da sociedade, que é dedicar-se a compreender, né, as maravilhas da mente humana. Questões de saúde mental são invisíveis, porque se eu estiver aqui com o meu braço quebrado, aparecendo no vídeo, está todo mundo vendo que o meu braço está quebrado. Verdade. Mas se eu estiver com algo quebrado, entre aspas, na minha cabeça, ninguém está vendo. E o que a doença invisível, ela não é considerada. O que tem de ser feito por quem for eleito ou reeleito, em caso de quem está se reelegendo, se candidatando novamente? Que parte da sociedade a gente tem que enxergar mais? Porque os números mostram que a gente está enxergando pouco. Exatamente. É aterrorizador quando a gente vê isso e sabe que muitas coisas poderiam ser feitas e podem ser feitas e devem ser feitas. Porque essa mulher que não tem tanta visibilidade, aí também é o começo de algo, né? Vista numa sociedade, isso já é uma história sociocultural, emocional e psíquica que adoece, que poderia não adoecer dessa forma. Ela poderia ter um outro tipo de manifestação. Então, assim, o adoecer
está mostrando o quanto a nossa sociedade está falindo e adoecendo. Dorli, emocionalmente, como é que é formada a cabeça da mulher a ponto da gente sempre achar que porque o nosso radar está sempre muito ligado para o cuidado. E até eu disse em outra edição aqui do jornal que muitas vezes a mulher é penalizada por saber cuidar. Quando, na verdade, todo mundo deveria saber cuidar. É a gente que ensina pouco os homens a também terem esses radares ligados ou é só instinto feminino? Não, a gente ensina, isso é passado. Tem toda uma cultura, tem toda uma história psicoemocional que faz com que a menina, quando nasce, já é vista de um outro jeito. Por mais que ela queira estudar, se desenvolver, você também vai ter filhos, você também vai cuidar de mim. Então tem toda essa questão que vai ficando, como você disse muito bem, somos antenadas. Obrigada. Somos antenadas a poder cuidar, a nos dedicar. Então, tudo é pouco. Se você trabalha numa firma, você sabe que você tem tua casa, você tem a janta, tem as crianças e meus pais que ficaram idosos. E eu, que todo mundo me vê e diz que eu engordei. Como é que eu tô? Então, assim, é multifatorial o que se passa com essa mulher. Então, é uma cabeça formada de muitas coisas. E primeiro, o mais forte é a culpa que vem. Vem uma culpa e uma consciência de que eu não estou sendo boa o suficiente. Nossa. Eu não estou fazendo tudo o que eu deveria, porque eu deveria também fazer ginástica, porque eu também deveria ter lido tudo, porque eu também deveria ter cuidado mais dos meus pais. Não, gente. A gente tem que dividir isso e muito mais com as políticas públicas. Elas têm que cuidar de tudo isso. Quando a gente tem uma sociedade também, Dorli, que você tem muita mãe solo no Brasil, sim, né? Então você sim. tem milhões de casos de filhos e filhas que projetam inteiramente a responsabilidade na mãe, porque muitas vezes dentro de casa só vem a mãe. E uma condição também de um afastamento da figura paterna. Essa sobrecarga, claro, qualquer mulher que se for feliz criando sozinha os filhos, a mulher vai se virar. Mas essa sobrecarga também se dá por uma estrutura social de famílias em que você precisa de 2 pessoas para fazer um filho, né? E de repente a responsabilidade fica apenas com a mulher. Isso também é um fator importante na hora de falar da saúde mental? Muito, muito importante, porque essa mulher, ela sabe que ela tem que dar conta, ela não tem que dar conta. Nem tem alternativa, né? Não tem alternativa, mas a partir do momento que essa mulher passa por um trabalho de psicoterapia ou ela vai num centro onde vai ser cuidado e visto o que está causando tanto estresse, o que é esse burnout que depois ela não vai poder trabalhar, vai ter gastos enormes previdenciários, gastos de afastamento de trabalho. Como essa pessoa vai ser olhada. E tem a outra coisa, ela se sente o tempo todo devedora. Estou em dívida, não fiquei tanto com os meus pais. E isso eu vejo em todas as classes e grupos sociais. Eu trabalhei durante muitos anos no IPQ do HC, até o ano passado, 23 anos, e atendo na minha clínica. E então as mulheres de todas as camadas vivem a mesma coisa. E vivem mais ainda essa questão da não visibilidade e que o homem pode tudo, pode até bater, pode até matar. Então isso é algo muito sério que precisa ser visto nos novos programas e quem vai governar o nosso país. Inclusive a gente viu aquela imagem, a senhora estava citando antes, sim, terrível, de um empresário com a esposa na rua aqui em São Paulo, ele a agredindo e depois ela foi levada para dentro de casa, que era um ambiente em que ela ficaria ainda mais vulnerável. Então, quando a gente vê casos de justiça sendo tornados públicos, a senhora acredita que isso pode trazer uma sensação para as mulheres de ufa? A justiça está ocorrendo, não exatamente eu vou virar mais um número que sofreu com tantas adversidades na sociedade. Ao publicizar casos assim, isso tem um efeito ou na verdade só gera mais medo nas mulheres? Bom, tem um efeito sim, de que o momento que chegou é tão crítico que não dá mais para continuar. Tá vergonhoso, está escranchado algo da nossa cultura, de uma verdade. Por que as mulheres estão sendo mortas desse jeito? Por que as mulheres não têm esse cuidado, essa proteção? Por que faltam centros para cuidar dos pais delas? Ou pessoas, centros de convivência? Tem muita coisa boa que é feita, também temos que falar. Existem coisas que podem ser cuidadas, que já são, mas precisa mais. E essa mulher que você trouxe, estas mulheres, né? Elas têm medo, sim, elas têm medo. E muitas mulheres saíram de atuar na política porque foram bombardeadas nas mídias sociais, porque foram ameaçadas. Então, por que a mulher precisa levar toda essa carga? Não precisa e não pode. É o momento de um basta.
Vou trazer aqui os números para vocês, uma última tela que a gente tem aqui para compartilhar com vocês, que são dados do Ministério da Saúde. Até se quiser colocar... Bom, perfeito, aqui no telão, ó. Eu vou chegar só um instantinho, Dorli, que eu já volto aqui para te perguntar, que eu quero saber, o SUS, nós já avançamos, mas o tempo de espera para você conseguir uma consulta, uma triagem, para chegar até um psicólogo, quero te ouvir sobre esse olhar crítico da demora, mas vamos aqui trazer os números. Transtornos ligados ao trabalho entre mulheres. 2014, isso aqui é o período de 10 anos, tá? 2014 e 2024. 2014 correspondia a 58%, e agora, em 2024, o aumento é de 72%. Aqui do lado aparecendo, ó, um aumento de 72%, não, desculpe, foi de 72%, e agora o aumento é de 14% quando a gente compara em 10 anos. Então a gente vê uma realidade de que essas mulheres precisam ser amparadas. Qual é a realidade do sistema público, Dorli? O tempo é um problema para as mulheres? Elas até desistem na fila. Sim, é um problema. Na medida que elas são cuidadas, elas podem ter uma melhora enorme. Então, por que não ter mais centros? Tem alguns CAPs, tem muitas coisas que são boas e que deveriam continuar, deveriam aumentar. E essa mulher não deveria esperar meses. Essa mulher não deveria esperar esse tempo todo até que ela tenha um surto e tenha essas ideações suicidas, porque um excesso de burnout, um excesso de angústia, de depressão é enorme. Eu fiz pesquisas, né, para vir no teu programa, para estar melhor, né, poder trazer dados precisos, mas eu fiquei impressionada de ver o número da ideação suicida e depois de passar ao suicídio. Então tudo isso é aterrorizador. E nas adolescentes também. Então, assim, se a gente começar a pensar nas políticas que tem que ser feito, é desde a infância, aliás, antes, desde que essa mulher está gerando um bebê, ela tem que ter um amparo, ver em outros países como isso acontece. As crianças têm que ficar em creches que cuidem mesmo, tem que ter muitas creches, para essa mãe poder trabalhar, ou poder cuidar dos pais, da família, mas ela não pode ficar com essa angústia, com essa preocupação, isso a mais. Então, creches. Depois, na adolescência, essas meninas precisam também de ser cuidadas, porque muitas sofreram estupros, muitas sofreram violências enormes, bullying agora, né? Essa história, né, das redes também traz isso, né? Angustiante. Angustiante. A gente tem filha, filho, neto, você fica morrendo de medo, porque tem coisas e tem um silêncio, porque na hora que essa mulher vai para uma delegacia, muitas vezes, eles tratam ela de uma forma, nem sempre, mas tem alguns casos que muitas mulheres não foram ouvidas e é dito, imagina, se provocou, sabe? Ainda tem sim tudo isso. Então a gente precisa cuidar muito, são cuidados enormes, porque essa mulher que segura a família, essa mulher que ajuda o país de uma forma enorme, precisa e tem que reivindicar esses direitos. Se você ouviu tudo isso, identificou-se, você está entendendo então que você não está sozinha, que você pode procurar, pode e deve procurar ajuda, certo?